Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 em Santos. Você nos vê pelas imagens, nas redes sociais aqui no estúdio, tanto nas páginas do Instagram quanto do Facebook. Curta as nossas páginas, ouça os nossos podcasts no Spotify e acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Queremos também a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados. Anote os números, 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes desta edição de hoje do Gente que Fala. Você vê pelas imagens aqui à minha esquerda o Tiago Rigueto, ortopedista, médico do esporte. Ele é especialista em traumatologia e cirurgia do joelho. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Prazer é todo nosso, doutor Tiago. Também com a gente, agora aqui à minha direita, Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista. Doutor Maurício, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos e vamos tentar divulgar um pouquinho da próstata aqui. Vamos lá, obrigado pela presença. Aqui à minha direita, Cássia Sigueta, especialista em harmonização orofacial, cirurgia dentista. Seja bem-vinda, doutora Cássia. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês e realmente vamos tentar esclarecer aí algumas dúvidas que a gente tem aí sobre a harmonização, alguns mitos aí, né, que estão no mercado. Tá bom, vamos aqui ao nosso primeiro tema. O Novembro Azul já está chegando ao fim, hoje é dia 27 de novembro, a campanha busca conscientizar a respeito das doenças masculinas, chamando a atenção para a prevenção ao câncer de próstata, que é a segunda maior causa de mortes por doenças nos homens. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o saldo em todo o mundo é positivo com essa campanha, com esse movimento, pois além do grande aumento no número de exames neste mês, a campanha deixa um rastro de conhecimento também para os outros períodos do ano. Doutor Maurício, eu falei aqui da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, o saldo é positivo em todo o mundo. No Brasil, o saldo também é positivo. A gente acompanha o que acontece no mundo nesse aspecto do resultado do Novembro Azul? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Urologia faz campanhas, né, em várias cidades, em vários lugares. Esse ano teve campanha em estádio de futebol. A maioria dos hospitais, mesmo a rede pública ou particular, se engajam nessa campanha para tentar divulgar. E assim, se não teve oportunidade de fazer o exame no mês de novembro, o ano inteiro não estamos à disposição para fazer o exame. Às vezes não tem oportunidade, mas tem que lembrar que o resto do ano também estamos disponíveis. Tá, o seu consultório bombou, ou seja, teve aquela fila ali para poder... Na verdade, o que acontece é que assim, as mulheres às vezes acabam marcando consulta para os maridos nesse mês e aumenta um pouquinho, mas não vou dizer que aumenta muito. Aumenta sempre um pouco no mês de novembro, porque as pessoas ouvem na mídia, né, a propaganda e acabam se lembrando. E é uma coisa importante, porque no Brasil nós temos 68 mil casos novos de câncer de próstata por ano, segundo o INCA. Então, esse número é um número muito alto, expressivo, e tem uma demanda grande por consultas, exames. Então, quanto mais precoce a gente pega o câncer de próstata, mais fácil da gente tratar e menor o custo, né, para o governo, para as entidades públicas. 78 mil casos ano. 68 mil casos ano. Esse número cresce ano a ano? Está praticamente estável. Ligeiramente teve um grande aumento quando foi feita a descoberta do PSA, né, que é esse marcador importante do câncer de próstata. Depois disso, vem se mantendo estável esse número. Um ligeiro aumento por causa dos fatores de risco, né, que hoje em dia a gente sabe que tem vários fatores de risco, além de parentes próximos que aumentam a sua chance de ter câncer de próstata, uma vida sedentária, obesidade, são fatores de risco para aumentar a incidência. Desses 68 mil casos ano, quantos óbitos? A gente
Então, porque assim, não é que o paciente com câncer de próstata, ele é diagnosticado, mas ele só se for um caso muito avançado que ele morre rápido. É uma doença que tem uma grande chance de cura. Então, os pacientes que são diagnosticados vão demorar bastante para morrer. O que acontece é que pacientes que já estão sendo tratados há muitos anos que morrem. Eu diria que uns 10 mil pacientes por ano morrem. Agora, se chama a atenção que as mulheres marcam as consultas para os homens. Ainda não chegou nesse ponto do próprio homem se conscientizar e, olha, eu vou fazer um telefonema aqui e marcar a consulta. Não, na verdade, tem muitos que fazem isso, mas sempre tem uma mulher por trás dando o incentivo. Isso é uma coisa que a gente observa. Vários falam, e às vezes a mulher até acompanha na consulta, porque na hora eles acabam não contando tudo, não contam alguns detalhes, e elas, como são observadoras, elas acabam mostrando para a gente alguns detalhes na consulta. Doutor Tiago, como é que a sua especialidade vê movimentos, campanhas como o Novembro Azul? Não só o Novembro Azul, né? Cada mês agora tem uma cor diferente, chamando atenção para o aspecto da saúde. Sim, não, até a Sociedade de Medicina Esportiva fez o janeiro, janeiro dourado, conscientizar o pessoal sobre a avaliação para a participação esportiva. Eu acho que essas campanhas, elas são importantes, por mais que todo mundo saiba que existe câncer de próstata, que mata muito, e que é tão importante quanto o câncer de mama na mulher, eu ainda acho que atualmente a mulher, ela se previne mais, ela procura mais o médico, foi até que o doutor a esposa tem que marcar a consulta para o paciente poder ir até o consultório. Então, eu acho que tem alguns tabus relacionados ao exame da próstata e que tem que ser quebrado. Eu acho que tem que ser feita a prevenção, por mais que existem métodos, né, como PSA e outros também para fazer o diagnóstico, é importante marcar com o médico, passar em consulta, porque foi o que ele falou, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico de cura, né? Então, é interessante, sim, a campanha tem que ter todo ano. Mas foi o que ele falou, durante os 12 meses do ano, você pode ir no consultório fazer, não precisa esperar novembro. Uma coisa que é boa de lembrar, assim, no mês de aniversário, você faz o seu check-up e vai sempre no neurologista, aí você não esquece. Com certeza. Você tem ali uma referência, né, o próprio mês do aniversário. Você falou, doutor Tiago, o Janeiro Dourado é para ortopedia? Isso, não, foi da medicina esportiva, para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de fazer uma avaliação para participação esportiva antes de fazer qualquer atividade física. Então, para academia, antes de começar a correr, passar com o médico do esporte para fazer uma avaliação também de prevenção de lesão, e também para ter orientações sobre a melhor forma de praticar aquele esporte. Então, foi divulgado, está crescendo também, provavelmente ano que vem vai ter novamente, então eu acho que as campanhas são super válidas, acho que tem então que ter. Tem mês com mais de uma cor, né? Porque tem o Janeiro Roxo, que é para chamar a atenção da hanseníase, sim. Então tá ficando tudo colorido. Sim. Doutora Cássia, a sua área, a harmonização orofacial, também tem um mês específico para chamar atenção para essa especialidade? Ainda não, mas estou aqui pensando que seria bem importante, né? Ainda não tem. Como é que você vê esse aspecto da mulher ainda tomar muitas vezes à frente para marcar consulta para o homem não tem a coragem de ir ao médico, acha que eu vou quando doer alguma coisa, diz aquele ditado, não ter prevenção. Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Não, à frente, né? Nesse caso é à frente. Então, assim, foi como eles disseram, né? A mulher é mais observadora, ela se cuida mais, ela sempre procurou o médico, ela sempre procurou se cuidar, fazer exames, então ela traz isso para o homem, mas hoje em dia o homem também está bem consciente, eu acredito que hoje eles estão procurando sozinhos já, né, lógico, sempre tem uma meia dúzia aí perdido, mas a maioria está indo sozinho já, eu acredito. Doutor Maurício, nenhuma novidade em relação à busca, PSA, exame de toque e, eventualmente, uma ressonância magnética para identificar, então, a partir do exame de toque, alguma coisa se o PSA está alterado, ou o toque retal está alterado, ou você encaminha o paciente para fazer biópsia, ou, eventualmente, agora uma coisa que tem se feito mais, é fazer uma ressonância antes da biópsia, para você fazer uma biópsia mais precisa para uma área mais específica. Porém, isso no serviço público não é uma realidade, né? Porque uma ressonância tem um custo muito alto e não é viável para todo mundo. Então, eu diria que fazendo um toque, tiver alteração ou um PSA alterado, você já pode indicar uma biópsia. Eventualmente, se a biópsia dar negativa e no futuro tiver que fazer uma segunda biópsia, aí acho que a ressonância seria fundamental. Por que existem casos de câncer de próstata com PSA normal?
Então, é uma coisa que a gente observa. 20% dos casos tem o PSA normal e no toque você sente um nódulo. Às vezes é um câncer que é pouco agressivo, que produz pouco PSA, ou eventualmente até o contrário, um tumor muito agressivo pode produzir pouco PSA, porque as células são muito indiferenciadas e não produzem PSA. Mas então é sempre importante. O toque retal não vai ser feito a partir de um PSA alterado? Não, toque retal é feito em todas as consultas. É uma vez por ano tem que ser feito PSA, porque peguei já vários pacientes com PSA normal e no toque tinha um nódulo, a gente pede a biópsia e vem positivo, e você tem que tratar. Porque depois foi divulgado, mas o PSA, enfim, até colegas, não, mas eu vou no meu urologista, mas ele só vai fazer o PSA para investigar, né? Eu falei, não, gente, tem que ter o toque também, porque ele falou, tem 20%. Paciente com câncer PSA normal. Não. Então, uma coisa também que tem que frisar, eles frisam na campanha, mas isso aí o paciente tem que estar ciente que não vai fugir do toque. Porque às vezes o paciente vai só no clínico, o PSA está normal e ele deixa de fazer o toque, às vezes é uma porcentagem não muito alta, mas é importante, então tem que fazer o toque também. A ressonância magnética, ela ajuda no trabalho de biópsia, uma vez que se identificado um câncer, você sabe ali o ponto onde ele está, porque a biópsia ela é feita na periferia da próstata, aí de repente pode ter um foco uma parte anterior da próstata que normalmente mais internamente no núcleo da próstata. Isso. Então, isso é uma tendência, assim, a gente faz biópsia randomizada, pega 6 fragmentos de cada lado da próstata, em média são 12 fragmentos que são feitos. Se você fez uma ressonância antes e aparece uma lesão, tem uma classificação das lesões. Tem 2 tipos de lesões que são muito suspeitas. Aí você, na biópsia, faz a biópsia randomizada, 12 fragmentos, e mais tira os fragmentos da lesão suspeita da ressonância magnética. Isso tem aumentado a positividade das biópsias. Sim, agora eu quero aproveitar para anunciar a presença aqui com a gente também, Dr. Matheus San Romão, endocrinologista, mais um convidado aqui do Gente que Fala. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Já vou aproveitar, já que você já sentou aí, a gente está falando aqui de uma avaliação do Novembro Azul. Como é que você observa, como é que a sua área, a endocrinologia, observa os resultados até aqui? Já terminando o mês, né? Sim, sim. Na verdade, a ideia é a gente tentar, junto com a parte dos urologistas, né, pelo menos atingir a todos os homens, né, que muitas vezes têm um receio de fazer os exames, enfim, o check-up em geral, principalmente porque tem que fazer exame de toque e tudo mais, mas tem aumentado, né, com frequência, esse número de procura dos homens, até porque eles não esperam mais ficarem doentes para poder procurar o médico, o especialista em si, para poder tomar cuidado, enfim, ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida melhor. Então, a ideia é de que a gente tenta abranger o máximo possível dos pacientes masculinos, né, para que tentem fazer ao máximo os exames, pelo menos uma vez por ano, para que a gente consiga ver se tem alguma alteração ou alguma necessidade de tratamento. Falando ainda de saúde masculina, os homens têm o hábito de procurar a endocrinologia, porque a endocrinologia diz muito sobre a saúde, uma vez que você pede ali um check-up por coleta de sangue, exame de urina, enfim, uma série de exames que a endocrinologia é capaz de já fazer um diagnóstico precoce de muita coisa. Sim, sim, com certeza. A partir do momento que nós fazemos o exame, né, o check-up, a gente faz todo o perfil hormonal, principalmente, a gente já consegue ter uma certa ideia de como está esse homem. Por exemplo, um homem que esteja na andropausa é um homem que está com o perfil hormonal diminuído, né, está baixo ou quase não tem. Então, a ideia seria fazer tanto o acompanhamento com a parte endocrinológica e também a parte de urologia, para que não tenha nenhum problema no futuro. Às vezes o que acontece, o homem chega no médico pelo urologista, entendeu? Às vezes não vai médico, não vai no urologista. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, se ele não tem, a gente pergunta se não tem feito exame de check-up, o urologista tem a obrigação de pedir um check-up, para depois poder encaminhar ele para alguma alteração que aparecer no exame. Pode ter diabetes, pode ser colesterol, uma série de coisas que esse check-up vai identificar. Às vezes o paciente entra no sistema de saúde na check-up dele pelo urologista e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por um outro motivo, né? Bom, nosso próximo tema é o seguinte: o crescimento dos esportes paralímpicos no Brasil tem aumentado a demanda por profissionais de fisioterapia. O Comitê Paralímpico Brasileiro é um exemplo disso. Na Paralimpíada de 1996, em Atlanta, o comitê contava com apenas 2 profissionais desse tipo. E neste ano foram quase 30 fisioterapeutas. O motivo é simples. À medida em que a participação de atletas em competições aumenta, cresce também o número de lesões, o que torna cada vez mais importante a profissionalização dos fisioterapeutas no paradesporto. Doutor Tiago, são 23 anos, né, de Atlanta para cá, mais ou menos.
aumentou de 2 para 30, né? Sim. Um número bastante considerável, hein? Sim, e o número de atletas aumentou muito também, né? Eu acho que desculpa, o esporte paralímpico desde a primeira Paralimpíada, que foi em 1960, cresceu demais, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O Brasil ainda tem um número de atletas restrito, mas o Comitê Paralímpico tem feito um trabalho grande até para recrutar mais atletas. Nós tivemos agora a Paralimpíadas Escolares aqui em São Paulo, que é um evento grande, veio atleta do Brasil inteiro, a maior delegação foi de São Paulo. Mas esse recrutamento tem crescido e com isso tem aumentado o número de atletas. Esses atletas precisam de acompanhamento, né? Tanto a parte médica, de fisioterapeuta, nutricionista, parte das outras especialidades médicas, endócrino, pneumo, cardio, porque são atletas que têm deficiências e que precisam de alguns cuidados diferentes de um atleta convencional. E não só a parte de fisioterapia, a parte médica também. Ele é mais assistido por outras áreas, nessa interdisciplinaridade? Não, na verdade, do que o convencional também tem todas, mas assim, a abordagem às vezes muda um pouco, porque às vezes os atletas eles têm outras comorbidades que mudam um pouco a abordagem que você tem que ter com esse atleta. Então, do mesmo jeito que a parte da fisioterapia tem especializado mais em atleta paralímpico, isso é muito importante, porque ainda mais a parte de medicina esportiva e trauma do esporte, a gente não trabalha sem o físio, né? A parte médica também tem se especializado mais, inclusive na prova, hoje em dia, de medicina esportiva, de especialista, já tem questões sobre o paradesporto. E algumas faculdades, algumas residências, os residentes já passam lá no Centro Paralímpico também em estágio. No HC e a Unifesp tem feito estágio lá no centro, e aí eu acho que nós vamos abrir agora para mais algumas outras faculdades. Então é importante essa procura e essa especialização dentro da medicina esportiva, porque é importante para tratar esses atletas, né? A próxima competição paralímpica é? Então, o próximo agora é a Paralimpíada, né? Teve o Pan-Americano agora e a Paralimpíada do Japão é a próxima. O pessoal tá... Em 22. Agora ou ano que vem. Ano que vem, 20, ano tá certo, que vem, tá né? certo. Após os 22 Jogos é a Olímpicos, Copa do já tem o Paralímpico e o pessoal tá se preparando. Aí já. Então, esse número deve saltar ainda mais? Vai aumentar, provavelmente. A gente, assim, o resultado, né, foi fantástico. Na última Paralimpíada, o número de medalhas quase o dobro aí, medalhas de ouro comparado ao segundo colocado. E o Brasil tem melhorado também em cada Paralimpíada que tem participado. Então, isso aí aumenta também a parte de recurso, e você consegue recrutar mais atletas e consegue levar esses atletas para mais competição também. Então, aumenta o número de atletas e tem que engordar a delegação toda, né? Não só fisioterapeuta, médico, todo mundo tem que... Complementando, o número de pessoas que nos procuram hoje tem crescido. Pelo fato de, muitas vezes, a pessoa pensa por ter uma limitação ou alguma alteração, ela não possa fazer alguma atividade física, né? Então, o legal é que, além da motivação e incentivo que tem existido cada vez mais, as pessoas também estão se conscientizando de que não necessariamente precisa, enfim, a pessoa ser perfeita ou não ter nenhum problema patológico, né? Que o impeça de ter uma qualidade de vida boa e a prática de atividade física. Sim, e a divulgação tem aumentado também, porque eu acho que tem muitos atletas, às vezes, que ficam sabendo do esporte paralímpico depois de um acidente ou depois de alguma deficiência adquirida durante a vida, então se torna atleta com 30, 25 anos, e a divulgação, principalmente da mídia, né? O Sport TV, outro dia, estava passando o Mundial de Atletismo, a cobertura da Paralimpíada também, do Parapan também foi feito. Então, quanto mais a mídia divulgar o esporte paralímpico, mais atleta vai procurar também, vai começar a praticar o esporte e vai conseguir entrar numa seleção. E o esporte paralímpico tem essa dificuldade de recrutar não só aqui, mas no mundo todo. Então, o comitê tem trabalhado bastante com isso para poder também melhorar a qualidade desses atletas e abranger o maior número de esportes paralímpicos que puder. Fazer aqui um parênteses no nosso tema aqui do esporte paralímpico, para conversar por telefone agora com a dermatologista doutora Selmara Catalano, diretora do Hospital da Pele e coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Boa tarde, doutora Selmara, tudo bem? Boa tarde, como é que você está, Maura? Aqui estamos todos bem. Graças a Deus. Boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Vamos falar de hanseníase e essa doença é lembrada no começo do ano com o Janeiro Roxo. Isso, é importante que a gente já comece a falar nisso, o mês mesmo
de a gente falar a respeito, discutir a respeito, é em janeiro. Então, foi criado o Janeiro Roxo com essa finalidade. Aqui no Brasil inteiro, mas em especial aqui em São Paulo, várias ações vão acontecer, promovidas, né, pela prefeitura, e na última semana do mês, em vários locais, aí dependendo das regionais, né, eles vão promover atendimento, não exatamente, mas assim, orientação, vai ter alguém para falar sobre a doença em alguns lugares da cidade, e isso é extremamente importante para que a gente tire o peso, né, a pecha que o paciente que tem hanseníase carrega desde os tempos bíblicos, né? Vamos explicar, doutora Silmara, o que é a hanseníase? Hanseníase é uma doença infecciosa, então ela é contagiosa, causada por uma micobactéria. Essa micobactéria, assim, ela não contamina tão fácil assim como uma gripe, né? Não é tuço aqui e a pessoa da frente pega. Você precisa de um contato mais prolongado, a gente chama de íntimo e prolongado, né? Então, geralmente você tem contaminação, por exemplo, de mãe para filho, de marido para esposa, né? Pessoas que têm um contato frequente durante muitas horas. Então, essa contaminação, ela acontece via respiratória, sim, mas não é uma coisa tão rápida assim. Geralmente você tem que ter uma proximidade muito grande com uma pessoa contaminada para que você se contamine também, né? Ela é uma doença que começa, na grande maioria das vezes, pela pele, mas você pode ter repercussões neurológicas importantes, e alguns pacientes, dependendo da forma clínica que ela se manifesta, acabam tendo dificuldades importantes, né? Deformidades é a palavra, né? Deformidades importantes que modificam muito a qualidade de vida desse paciente. Tratamento e cura, doutora Silmara? Ele existe, é uma doença de notificação compulsória, porque nós moramos num país endêmico, né? Nós somos o segundo país no mundo em diagnóstico de hanseníase, a gente só está depois da Índia. É o tipo de pódio que a gente não quer, né? Nós queremos cair muito nessa Segundo país, doutora Silmara, qual é a prevalência? Então, quantas pessoas no Brasil sofrem de hanseníase? Bom, nós estamos no país inteiro, atinge tanto homens quanto mulheres. Em termos epidemiológicos, resumindo, você pode ter em qualquer idade, você pode ter também em crianças, mas é assim, é uma doença que depende muito mais você contamina, sim, de forma infecciosa, mas a sua resposta, a sua maneira de manifestar essa doença depende da sua própria imunidade, tá? Então, existem pessoas que são mais resistentes ou menos resistentes a esse bacilo, e isso é que vai determinar a forma clínica com que ele se manifesta. Uma coisa de bom é que, assim, como ele é uma micobactéria muito parecida com o da tuberculose, uma boa parte das pessoas com a própria vacinação do BCG já tem algum estímulo aí de uma defesa um pouquinho maior em relação à hanseníase, mas ainda é muito subdiagnosticada. Tem muita gente por aí que não tem diagnóstico não, sabe, Mauro? E isso é muito importante, que a gente treine as pessoas, não só os médicos, mas todo o pessoal de saúde, para a detecção desses pacientes, para que eles sejam tratados e a gente consiga diminuir aí essa nossa classificação na incidência mundial. E para finalizar, doutora Silmara Catalano, como é que a gente sabe se a gente teve contato com alguém contaminado? Então, o contato é difícil dizer, é difícil porque não tem uma tosse, como o quadro pulmonar, por exemplo, da tuberculose, né? As pessoas têm manchas na pele, são manchas que ficam durante anos, manchas geralmente mais claras do que o tom da pele, principalmente em tronco, mas pode ser em qualquer localização do corpo, não coça, não incomoda, porém, você pode perceber uma diminuição de sensibilidade naquele lugar. Sabe, a pessoa de repente se machuca e o pé machuca o pé e não dói, machuca a mão e não dói. E essas manchas que ficam aí uma eternidade, que passa creme e não melhoram, são as formas em que se pode iniciar o quadro. Mas aí ele pode evoluir de formas diferentes, aí tem classificações e tipos clínicos um pouquinho diferentes. É difícil, viu? Não é uma coisa que se suspeite muito fácil, não. Sabe, bom é você ter uma lesão, uma mancha que está lá há muito tempo, procurar ajuda, procurar uma avaliação do dermatologista, com certeza. Muito obrigado pela participação, doutora Silmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS, falou hoje sobre hanseníase. Muito obrigado. Eu agradeço, e muito importante, tem tratamento. Isso é o que importa, e é um tratamento de graça pelo serviço público, tá bom?
Tá ok. Muito Eu obrigado, agradeço, doutora. estão chamando a atenção aí, em janeiro a gente vai fazer mais coisas a respeito aí para incentivar as pessoas a procurarem o médico, tá bom? Ótimo, faremos sim. Obrigado, doutora Silmara Eu que Catalano. agradeço, uma boa tarde a todos aí também. Obrigado, até a próxima. Até a E próxima. nós vamos para o intervalo aqui no programa Gente que Fala, 12h27. Na volta a gente vai falar sobre como perder peso sem perder massa muscular. Até já. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta com o programa Gente que Fala, 12h29, agora aqui na Rádio Trianon. Você também nos vê pelas imagens das redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nosso tema agora é o seguinte: sonho de muita gente, emagrecer e manter a estrutura muscular adequada, sem flacidez, parece um objetivo distante de ser alcançado. No entanto, especialistas afirmam que uma boa reeducação alimentar, aliada a exercícios físicos, faz com que seja possível trocar a gordura por músculos. No entanto, é recomendável buscar o apoio de profissionais, pois tanto a dieta quanto os exercícios incorretos podem ser prejudiciais ao organismo. Então, dá para perder peso e trocar esse peso por músculos, doutor Matheus? Com certeza, na verdade é o que todo mundo busca, né? Quando vai até o consultório, seja ele homem ou mulher, o que ele mais almeja é trocar a massa gorda por massa muscular. E isso é possível, né? Vai depender muito de como a gente vai chegar nisso. Então, o paciente, a primeira coisa que a gente tem que ver é como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide aí é a alimentação. Então, a gente vai ter que dar uma olhadinha, ver como é que está o plano alimentar dele, a rotina, como que ele tem se alimentado, certo? Para poder reajustar de acordo com a necessidade e de acordo com as possibilidades que ele tenha, para que a gente consiga ter bons resultados. Então, aí já começa uma interdisciplinaridade. Já tem o endocrinologista trabalhando com o nutricionista, com ou certeza. com a nutróloga. Ou com o nutrólogo, é isso mesmo. Junto disso, na verdade, nós temos também a segunda fase, ou a segunda etapa, que é o estímulo. Então, a pessoa tem que ter o estímulo através de exercício físico. Então, a atividade física, ela é bem-vinda não só pela parte cardiovascular acabar sendo melhorada, mas também para estimular a fibra muscular a querer ter uma hipertrofia, que a gente fala, que é um aumento da massa muscular. E com isso, aumentando a massa muscular, a gente consegue aumentar o metabolismo corpóreo, que é o metabolismo que a gente chama de basal, fazendo com que essa gordura corpórea acabe diminuindo. E terceiro seria a parte suplementar. Então, suplementação, a parte de proteínas. Então, o músculo é composto de um macronutriente chamado proteína. Onde a gente encontra isso? Nas proteínas animais. Então, carnes, ovos, frangos, peixes, certo? E os pacientes que muitas vezes são veganos ou vegetarianos, que hoje em dia tem crescido bastante, acabam encontrando esse tipo de nutriente em grãos. Então, grão de bico, feijão, lentilha, esse tipo de alimento vai dar o aporte nutricional que ele necessita, de acordo com a necessidade proteica. Qual que é a importância de perder peso e substituir por massa magra? E não ficar só na parte do exercício aeróbio e perder peso e não fazer massa depois? Na verdade, o que a gente tem que lembrar sempre é que o músculo é um coração, certo? Então, se a gente faz o exercício físico, a gente não está só treinando os músculos esqueléticos, mas também o músculo cardíaco. Isso faz com que a pessoa tenha um aporte de melhorias na parte cardiovascular. Adjunto a isso, nós temos que lembrar também que, a partir do momento que a pessoa faz uma atividade física, ela não necessariamente tem que focar só a parte estética, mas também a parte de qualidade de vida, saúde, certo? A gente ouve muito ditado, né? A pessoa fala assim, a gente vai ficando velho, vai encolhendo. Na verdade, não é que a gente vai encolhendo, é que a tendência da pessoa ficar mais velha é parar de fazer atividade física. E no corpo a gente já sabe, o que não funciona, o corpo acaba atrofiando. A musculatura não é diferente. Então, a musculação, atividade física de musculação, ela é mais importante para o coração, para o condicionamento cardíaco, do que a própria perda de peso, porque, como você destacou, o coração é um músculo. Na verdade, nós temos que mesclar as duas coisas, assim como a gente faz um tratamento adjunto com o nutricionista, né, focando também a parte alimentar, na parte de atividade física, lógico, com um preparador físico, né, ou um fisioterapeuta, nós temos que sempre lembrar que o conjunto em si é que vai ter a qualidade de 100% para a pessoa. Então, a parte cardiovascular ou exercício aeróbico, ele é bem-vindo, tá certo?
Porém, para a gente adquirir massa muscular, nós precisamos de um exercício de fortalecimento, como, por exemplo, musculação, crossfit, luta funcional e por aí vai. Doutor Thiago, que traumas, que problemas ocorrem com uma falta de equalização, né, dessas coisas todas que o doutor Matheus destacou? Então, a principal é a lesão muscular, tá? E depois da lesão muscular vem as sobrecargas articulares. Aí seria desde o exercício físico mal feito, né, sem acompanhamento, para saber se o movimento esportivo está correto, então desde a academia até um crossfit, e também a parte né, que ele falou bastante, que a base da pirâmide é a alimentação. Então acho que essa conversa, não, vou para academia perder peso, não existe, acho que é algum dono de academia que inventou. Se você não tiver uma alimentação associada à atividade física, você não vai perder peso. E muito menos trocar né, a gordura pela massa magra. Então é importante sim esse conjunto, e a parte da atividade física, tanto a musculação como também a parte aeróbica, ajuda bastante, tanto na parte hormonal como na parte psicológica também desse paciente conseguir atingir seus objetivos. É muito mais fácil do que só fazer a parte da alimentação. Né? Doutor Maurício, como é que é a sua orientação, como é que é a orientação na sua especialidade, na urologia? Chega lá o sobrepeso, aqueles de sobrepeso ou obeso mesmo? Então, atividade física é importante para tudo, até para prevenção de câncer. Outra coisa importante é que, assim, a gente vê que os pacientes que aumentam de peso, ficam com aquela síndrome metabólica, tem uma redução da testosterona, e você com a testosterona baixa, você vai perder músculo. Então, a gente tem que incentivar o paciente a fazer atividade física, melhorar a sua dieta, e a gente sempre faz a dosagem hormonal, mas não pode ficar dando hormônio para todo mundo, é só em casos bem selecionados, né? Porque esse negócio de academia, vai tomar hormônio, testosterona, isso tem efeitos colaterais, pode aumentar um câncer de próstata que está latente, em paciente jovem pode levar à infertilidade, ele não vai mais poder ter filhos, então tem que fazer isso com bastante cuidado. Doutora Cássia, uma perda de peso errada interfere na harmonização orofacial? Sim, sim. Causa uma flacidez maior, né? Então, se a pessoa não troca de massa lentamente, com os devidos cuidados, ela faz. No entanto, que a gente vê muito bariátrico, né? Eles têm aquela perda rápida, não conseguem repor aí algumas vitaminas, e eles fazem uma flacidez e fica com aquela aparência bem cansada, né? Então, interfere bastante. E dificulta o resultado a ser sem alcançado. dúvida. É muito comum no seu consultório? Sim, sim. Hoje a gente tem muitos bariátricos, né? Então, é muito comum você ver essas pessoas com perda de peso rápida e a gente não conseguir combater essa flacidez, esse ar de cansado, essa estética aí abalada. É muito comum. Doutor Matheus, dá para fazer uma relação, assim, a cada quilo de peso perdido, quanto de atividade física de musculação é necessária para poder fazer esse equilíbrio, essa equalização? Olha, se a gente for falar... a gente precisa pensar em fórmula para isso? Na verdade... Ou fica doido na academia? Sim. Pois é, a gente tem que lembrar que cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, nos biotipos físicos, nós temos ectomorfos, mesomorfos, endomorfos, que é o perfil físico da pessoa, sabe? Aquela pessoa que come e tá sempre magrinha, não engorda. Esse tipo de perfil é diferente de um cara que come e ganha peso com muita facilidade. Geralmente a insulina, os índices de insulina dele acaba sendo mais alto. Por isso, o que a gente tem que ficar sempre de olho é perfil hormonal. Mas nós temos que lembrar que a cada 3.600 calorias, ganha-se 1 quilo de gordura. Então, no plano alimentar, a cada 3.600 calorias que a gente ingere a mais, é 1 quilo de gordura que a gente vai fabricar no nosso organismo. E a ideia para se perder também acaba sendo o mesmo. Então, a cada 3.600 calorias a menos, a tendência é a gente perder 1 quilo de gordura. Lógico que isso não é em um dia, isso é distribuído durante uma semana toda. Então, 7 dias da semana é onde a gente faz o plano alimentar da pessoa. Para quem não tem condição de fazer uma atividade física todos os dias, faz dia sim, dia não, ou 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, por quanto tempo o metabolismo fica ativo depois da atividade física, até chegar próxima? Tá. A gente tem que lembrar que o indicado, né, pela Organização Mundial de Saúde é de, no mínimo, 3 vezes na semana fazer atividade física. Porque quando o metabolismo começa a perder a sua velocidade, a sua atividade, já está na hora de fazer a próxima. Isso. É isso. É como se fosse intercalado, né? Então, o mínimo aí 3 vezes por semana, tá certo? Entre 40 minutos e 1h30, e depende muito do tipo de exercício que vai ser realizado. 40 minutos 3 vezes na semana é o mínimo que a gente já indica para a pessoa fazer.
Além do mais, nós temos que lembrar sempre que, a partir do momento que a pessoa começa a fazer atividade física, terminou o exercício físico, os 40 minutos pós-exercício físico é o momento que o corpo está mais ávido em digestão e absorção de nutrientes. É por isso que a maioria das vezes a gente pede para a pessoa ingerir os nutrientes, enfim, o suplemento, como o whey protein, por exemplo, logo após os treinos, então os 40 minutos pós-treino. É como se fosse um de jejum. Então são 2 momentos no dia que a gente tem essa avidade ao nutriente. Você consegue orientar no sentido da como fazer o controle da frequência cardíaca na atividade física? Porque tem gente que vai para uma esteira, vai para bike lá ergométrica e se mata. Pô, mas não deu resultado, não perdi 1 grama, não aconteceu nada. Por quê? Foi além da frequência cardíaca daquela faixa etária da pessoa. E aí o resultado não aparece. Então é necessário fazer atividade física dentro daquela frequência, conforme a faixa etária de cada um. Como é que a gente controla isso? Tem uma fórmula que a gente faz, mas lembra sempre, porque isso daí é um assunto que a gente discute bastante em consultório. O paciente que quer perder gordura, ele não necessariamente precisa ficar se matando na esteira, correndo que nem maluco, certo? A ideia é que a gente sabe que o exercício aeróbico de alta intensidade, ele exige energia rápida. E energia rápida o corpo adquire através de carboidrato, ou seja, os alimentos que vão virar açúcar logo menos. Quando a gente fala em perda de gordura, não necessariamente você precisa fazer um exercício de alta intensidade, e sim de baixa, média intensidade, mas mais prolongado. Por exemplo, andar na esteira 6 a 7 km por hora, 30 a 40 minutos, onde a sua frequência cardíaca vai ficar em torno de 130 a 150 batimentos por minuto, e não terá uma exceção, né? Não vai ter um excesso de atividade física. No caso, a pessoa não vai perder massa muscular, e sim vai perder massa gorda. Então isso é um dado para uma população média, 6 a 7 km por hora na esteira, durante 30 a 40 minutos, não vai correr o risco de superar Para quem está focado em perder gordura, esse é o indicado. Não terminar o exercício, por exemplo, de musculação e correr na esteira mais 1 hora. Isso faz com que a pessoa já tenha consumido o que a gente chama de glicogênio, que é a energia, o combustível que o músculo tem. A gente já consumiu no exercício de musculação. Quando vai para a esteira, precisa de mais energia. E já foi consumido, então acaba consumindo muitas vezes massa muscular. O que acontece é a pessoa reclamar que faz o exercício completo e que não tem ganho, ou muitas vezes tem perda de massa muscular. E para quem não está focado na perda de peso, mas está focado na capacidade cardiovascular? Sim, aí sim. A pessoa que está focada na capacidade cardiovascular ou na qualidade de vida, então isso daí é indicado para o paciente sempre fazer o exercício de aeróbico adjunto ao exercício de fortalecimento, por exemplo, musculação ou crossfit, que nem a gente tinha citado antes. Mas lembrar sempre que o excesso sempre vem como prejuízo, né? Então, não ficar excedendo muito em tempo de treino, não ficar se matando tanto em academia e não ficar excedendo tanto em suplementação, sempre com acompanhamento médico. É bem individualizado, né? Depende do condicionamento físico da pessoa também. Que foi ele falou, para perder gordura, o limiar aeróbico até um pouquinho mais leve que o aeróbico. Então, a pessoa não precisa ficar se matando na esteira. Só que é individualizado. Uma pessoa que tem um condicionamento físico melhor, ele vai até conseguir atingir uma velocidade um pouquinho maior na esteira e manter esse mesmo limiar. Então, por isso tem que precisar de um acompanhamento, é bem individualizado. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Mais um intervalo rapidinho, na volta nós vamos falar sobre harmonização orofacial. 12h41. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta com o programa Gente que Fala aqui pela Rádio Trianon, hoje com os nossos especialistas aqui, ortopedista, urologista, também temos a oftalmologia presente e a endocrinologia. Agora vamos falar sobre a estética orofacial, que é uma área que integra a odontologia estética e que é ainda relativamente recente no Brasil. O procedimento, que tem como objetivo de manter o equilíbrio entre a parte funcional e estética do conjunto da face, possibilita ao paciente mais conforto e autoestima por meio de uma escultura facial. Além de benefícios estéticos, o tratamento atua também na melhora de problemas de saúde, como a disfunção de ATM, bruxismo e dor orofacial. Agora eu corrigi, doutora Cássia, que eu estava falando orofacial, é orofacial, né? O que vem a ser, já que é uma área nova na odontologia e tem muita gente que não conhece.
Então, a harmonização orofacial é exatamente isso que você acabou de dizer, o equilíbrio da parte da função mastigatória, né, de devolver toda a função oral, junto a uma estética facial, não só a estética dental, não somente a estética, um clareamento, uma lente de contato, mas sim a estética do rosto como um todo. Isso é a harmonização, é a união da função com a estética. É uma especialização da odontologia. Isso. Não é qualquer Hoje, dentista que faz, tem que ser especialista nisso. Tem que ser especialista, ou pelo menos uma pós-graduação, né? Alguns cursos de atualizações extensos. Quem precisa desse tipo de tratamento? Na verdade, tipo de paciente? A parte funcional, a gente tem 90% da população precisando de funcional, né? Todo mundo hoje tem um distúrbio aí com nível de estresse, todo mundo tem problema de articulação da TM, bruxismo, apertamento. Então, a parte funcional, a gente tem mais de 90% da população aí com um problema funcional. Já a estética... Por conta do estresse, por conta de estresse, de noites mal dormidas, isso. Que é onde o... Já a estética, ela vem junto aí num pacote que está agradando muita gente, né? Porque, na verdade, a gente começou a usar a toxina botulínica exatamente para relaxar um músculo do apertamento dental, para relaxar um bruxismo, para diminuir um zumbido ali de uma TM, e, na consequência, ela entrou aí junto com a estética, porque às vezes você aplica no músculo, e aquele músculo também fica relaxadinho ali, não faz ruga naquela parte, então associou as duas coisas, né? Não só a parte funcional, mas também a estética. Quer dizer, aquilo que a gente conhecia, por exemplo, como alternativa para o bruxismo, que é a plaquinha. Isso se substitui por uma... Não se substitui, agrega. Não, agrega. Você faz um trabalho facial, mas a plaquinha continua. A plaquinha continua. Eu continuo com a plaquinha. Tem alguns profissionais que eliminaram aí, mas eu continuo com o tratamento aí, com a união das duas coisas. Eu acho muito importante. A gente tem um resultado muito bacana. Quem mais procura esse tipo de tratamento? Harmonização. Geralmente quem tem esses problemas de dor, de bruxismo, de ATM. Sim, iniciou-se aí, né? Mas hoje em dia a gente tem muita procura mais na estética mesmo, um aumento de lábio, às vezes a pessoa dá um sorrisão, aparece muito a gengiva dela, então a gente reduz aí esse sorriso um pouquinho com uma toxina botulínica. Tem paciente que dá um sorriso e some o lábio por completo, tem aquele lábio bem fininho, então a gente melhora esse formato de lábio com ácido hialurônico. Então hoje a procura está imensa na estética. Como é que é esse estudo? Você vê o paciente, ele tem lá aquela queixa e que não é necessariamente aquilo, né? Que ele está se queixando, porque ele não tem o conhecimento, às vezes, do que está acontecendo. Como é que é esse estudo? Não, a gente tem todas você faz uma análise, né, na pessoa, tem todas as medidas, a qual seria o ideal para o formato de rosto, cada um tem um formato, tem as pessoas mais alongadas, tem umas pessoas que são mais braques, que é um rostinho mais achatadinho, então você faz um estudo do que o que seria mais belo para aquela pessoa, né, o que ficaria mais harmônico para aquele momento, né, não só o paciente parado, num momento relaxado, mas também numa mímica, né, num sorriso, então tem todo um estudo aí para você mostrar para ele o que fica bom e o que não fica. Isso é agregado à parte, no tratamento da parte dentária também, Sim. Pode precisar de uma ortodontia, uma correção ali, sem dúvida, posicionamento exatamente, por isso que é uma estética orofacial, a estética começa dentro da boca, você alinha os dentes, você devolve, tem muitos pacientes com ausência de elemento dental, então você faz um implante, devolve toda a estrutura interna, que é o suporte, né, o osso é o suporte, o dente é o suporte da nossa face. Então, a gente devolve esse suporte para que depois eu trate uma pele, ou trate alguma ruga, ou trate uma ausência de lábio. O paciente, às vezes, ele não tem lábio porque ele não tem dente. Então, você precisa pôr o dente, ver como vai ficar para depois eu pôr o lábio. Né? Ele sem dente, não adianta eu pôr um lábio que não vai aparecer. Então, começa dentro da boca. Lentes de contato para dentes também fazem parte dessa sua área? Sim. Sim, lentes de contatos entra na parte de estética, né? Para que situação se indica uma lente de contato? Tem pacientes, assim,
que às vezes são altos, pacientes grandes, com um dentinho pequeno, um sorrisinho infantil, esse paciente é um paciente indicado para uma lente de contato, né? Desproporcional tamanho, dente, sorriso, tamanho, dente, face. Aí esse paciente é um paciente que eu indico lente de contato. Mais mulheres procuram do que os homens. Olha, hoje a briga tá boa, viu? Hoje a briga tá boa. As mulheres não escondem, os homens escondem. Os homens vão lá tratar do dente, mas aí eles pedem um botox. Agora, isso tudo leva a acredito, a um resultado da saúde como um todo, porque quando a autoestima não vai bem, muitas coisas na saúde também não vão. E se você cuida de algo que está atrapalhando a sua autoestima, que é essa composição, a tendência é outras coisas melhorarem também. Exatamente. Você já identificou esse resultado? Sim, dos pacientes? A gente identifica muito, principalmente em mulher, né? Porque a vaidade, a beleza, às vezes atrapalha e faz com que elas fiquem bem retraídas. Então, quando você faz algum procedimento estético, elas se sentem bem mais poderosas. E aí você vê que uma autoestima bem mais elevada. O que vocês acham, minha gente? Vou abrir para vocês. Eu acredito que você deixando o rosto mais harmônico, né, mais simétrico também, de acordo com o que ela está falando, a pessoa vai ficar com o ego mais afagado, né? Vai se sentir melhor, vai se sentir, como ela mesma disse, mais poderosa, certo? Mas a gente tem que lembrar também que não só a estética, mas, por exemplo, pessoas que têm problemas de enxaqueca, dor de cabeça, né? Também fazem o tratamento com o uso de botox, então não só a parte estética a pessoa tem que lembrar, mas também lembrar da parte da saúde, certo? Às vezes a pessoa, o que incomoda ela é uma, sei lá, uma rima da boca que não está tão aparente, ou então um lábio que não está tão aparente, e quando passa com um especialista, ele fala, olha, não é bem a boca, muitas vezes você tem que fazer um preenchimento malar, ou então menstrual, e aí acaba conflitando, porque a pessoa, hoje em dia, ela procura muita coisa no Google, né, muito na internet, e ela já chega com a informação pronta, ela já criou uma opinião, e já criou uma informação, e ela chega para te debater. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se você vai muito na onda do paciente, do que ele está querendo, às vezes não é a melhor escolha, tá certo? Nem sempre é a melhor escolha para ele e nem é o que ele está precisando. Foi esse questionamento que eu fiz agora, e você chamou a atenção, muita gente vai no Google, a Googologia, né, virou quase que uma especialidade médica, todo mundo acha que está, né, tá atendido ali pelo Dr. Google, né? Mas foi bem que o Matheus falou, acho que mesmo na área dele na endócrino, é mais ou menos o que acontece também com ela. O paciente, às vezes, ele vai querendo uma coisa mais estética, mas ele tem um ganho secundário da parte, enfim, física e funcional muito maior do que da estética. Eu acho que uma coisa complementa a outra, mas eu acho que ela deve pegar muito mais doença, às vezes um paciente que acha, né, nem sabe que tem aquela doença, ele vai para alguma coisa estética e tem uma coisa muito maior por trás. Exatamente. Acho que é importante essa conscientização também. Deixa eu aproveitar, doutora Cássia, que já tem perguntas do público aqui. A Mariana de Santa Cecília pergunta se o uso de chupetas na infância pode interferir no alinhamento orofacial. Sim, sem dúvida, né? A chupeta, ela faz com que o palato, com que o céu da boca fique mais encurvado, fique em forma de U, e então muda a sua estrutura óssea e interfere bastante na harmonização orofacial, porque o que manda na harmonização é a estrutura óssea, né? É o que a gente tem dentro, é o que a gente tem de sustentação, que é o nosso osso e o nosso dente. Os pais precisam ficar atentos pro período, né, necessário de uso de chupetas, para que não ocorra esse tipo de problema, que é o excesso, o passou do tempo, começa a comprometer. Exatamente. E a idade ideal para se largar a chupeta? Por torno de uns 4 aninhos, já tem que eliminar a chupeta. Doutor Maurício, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se o câncer de próstata pode ter algum componente genético ou hereditário. Sim, com certeza. A gente observa que alguém que tem algum parente próximo, um parente próximo tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata, se tiver mais do que 2 parentes com câncer de próstata, a sua chance de ter aumenta em 6 vezes. E outra coisa que a gente observa, os afrodescendentes também têm uma chance maior de ter câncer de próstata. Agora, estilo de vida? Estilo de vida, sim, não tem nada exatamente comprovado, mas a gente recomenda uma vida saudável, uma dieta balanceada, atividade física, isso é para todo mundo. Para tudo na vida, né? A Gisele de Santos, doutor Matheus, pergunta os riscos do consumo exagerado de suplementos alimentares.
Gisele, a pergunta é um pouco ampla, né? Então, os suplementos dependem muito do que a gente está consumindo. Se a gente partir para a parte do whey protein, que é um suplemento à base de proteína à base do leite, né? Ou então à base da carne, ela é proteína. Então, nós temos que lembrar que o excesso de proteína pode causar uma sobrecarga renal, principalmente. Então, aumentar o número de cálculos ou até uma insuficiência renal, tá certo? Dependendo dos outros tipos de suplemento, muitas vezes toma pré-treinos. Pré-treinos que a gente toma é aquele suplemento que a gente toma para dar energia, para ter pique para treinar. A base dele é cafeína, na maioria deles. Então, uma pessoa que tem problema de pressão alta, uma pessoa que tem problema de enxaqueca, essa pessoa ela tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque isso pode acarretar e acabar passando mal, né, na academia, precisando até de algum tratamento médico. Então, vai depender muito do que a gente está utilizando como suplemento nutricional. Agora, uma suplementação alimentar, ela sempre depende de uma avaliação médica, porque tem gente que tem deficiência de cálcio, deficiência de vitamina D, deficiência de X, Y, Z, enfim. Isso tem que ser identificado pelo endocrinologista. Até porque parte disso daí, quem controla isso são os hormônios. E quem cuida de hormônio é o endocrinologista. Então, a partir do momento que nós detectamos alguma alteração, por exemplo, você falou de cálcio, citou o cálcio. A gente sabe que para pessoas que têm problema de tireoide ou de paratireoide, pode ter um distúrbio de cálcio. Porque os hormônios que controlam a entrada e a saída do cálcio na corrente sanguínea advêm da tireoide e da paratireoide. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver, principalmente nos exames de check-up, como está o perfil hormonal da pessoa. A gente costuma falar hormônio, a pessoa fala assim, é hormônio. Então, a gente tem que lembrar que o que é hormônio? É uma substância química que vai controlar algo, ponto. Insulina controla os índices de açúcar no sangue, glucagon também, só que faz o efeito contrário. Então, quais os riscos de tomar esses suplementos prontos que são vendidos em farmácia? Por exemplo, todo mundo sabe que o óleo de peixe é muito bom, é muito saudável, tem gente que não come peixe, vou comprar lá uma cápsula de ômega. Os óleos de peixe, eles são a base de ômegas, né? Então, é muito rico em ômega 3, muitas vezes ele vem com suplementação adjunta com ômega 6 e ômega 9. Alguns, até um tempo atrás, diziam que tinham benefícios cardiovasculares. Estão saindo os estudos aí que está mostrando pra gente que não tem tanta relação assim com a parte de benefícios cardiovasculares. Mas nós temos que lembrar que o corpo nosso também precisa de gordura, assim como de proteína. Então, os 3 macronutrientes que o corpo necessita são proteínas, gorduras e carboidratos. Então, para as pessoas que costumam fazer aquelas dietas muito restritas, ou então retirar muito, não vou mais comer carboidrato, tem que tomar cuidado, porque não que seja errado, mas muitas vezes não é a melhor opção para aquele indivíduo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de suplementação ele está fazendo. Não sei se ele tem uma doença prévia, muitas vezes, então, que nem eu mesmo citei, se já tem alguma alteração renal ou uma insuficiência renal, temos que tomar muito cuidado com o tipo de suplemento que vai ser utilizado, como, por exemplo, o whey protein. Para pacientes que são diabéticos, por exemplo, também. Doutor Tiago, Renato da Barra Funda, como funciona a joelheira elástica? Ela pode prevenir lesões? Não. A joelheira elástica, na verdade, né, o famoso tensor, ele é mais um fator psicológico. O paciente acaba se sentindo mais seguro, mas não vai prevenir nenhuma lesão, nem articular, nem muscular. Não tem nenhum estudo mostrando que vai ter algum benefício. A joelheira elástica não vai mudar em nada a parte de sobrecarga naquela articulação, independente de ser no joelho, no tornozelo, a gente não... Uma pergunta, Thiago, dúvida minha agora, pessoal. Esses tensores de articulação, eles ajudam bastante quando a pessoa tem algum problema prévio, como, por exemplo, um rompimento de ligamento ou alguma alteração? Não. Existem tensores específicos para isso, mas aí já seriam, não tensores, desculpa, existem imobilizadores, esses já seriam os braces articulados. Se você procurar, por exemplo, um brace para lesão ligamentar de cruzado anterior, você vai ver que é um equipamento, geralmente de liga plástica, articulado, e que vai evitar que tenha translação da tíbia com o fêmur, né? Porque na falta do cruzado acaba tendo um movimento não harmônico e a tíbia acaba anteriorizando. E o jogador de futebol americano acaba usando muito como prevenção também, esses mobilizadores usando como prevenção de lesão de ligamento colateral medial, que eles acabam tendo bastante. Seria o falseio, né? O falseio do cruzado anterior, mas assim, quem tem uma lesão de cruzado anterior, por exemplo, e quer fazer alguma atividade com mudança de direção, é mais indicado fazer a cirurgia do que usar esse brace, porque o brace ele vai diminuir a chance de você ter um falseio, mas não completamente. E usar um brace também preventivo não é tão indicado. Nos Estados Unidos eles acabam usando um futebol americano,
Mas o tensor, sem nada ali, não serve para muita coisa, não vai mudar. Gente, tempo do programa se esgotando, passou rápido demais, né? Doutor Tiago, você está com a palavra, sua despedida. Sim, queria agradecer mais uma vez a presença, o papo foi muito bom, como sempre, e uma boa tarde para todo mundo. Doutor Matheus, sua palavra final. Eu também gostaria de agradecer, foi um prazer estar aqui, espero que os telespectadores tenham gostado também, tá? E qualquer dúvida a gente tem as redes sociais, então meu Instagram é Dr. Matheus São Romão. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta a mais, pode mandar mensagem lá que a gente responde. Doutor Tiago, seus canais na internet? Sim, no Instagram, o @dr.thiagorrigueto com H e RIGHETTO. Pode também mandar dúvida até da parte esportiva também, sem problema algum. Doutor Maurício, palavra final. Obrigado mais uma vez, foi sempre bom participar, um papo agradável, e meu contato é no Facebook, Dr. Maurício Uro. Doutora Cássia, sua palavra final, seus canais na internet. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Meu Instagram é @doutora Cássia Sigueta, e obrigada. Obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, doutor Tiago Rigueto, doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto, doutora Cássia Sigueta e doutor Matheus San Romão. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado a todos pela audiência. Tchau, até amanhã.